Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de visitar a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, e deixar ali o seu like. Isso é importante para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e faça então a divulgação. Vendo que é importante, é interessante, ele vai fazer uma divulgação maior do nosso trabalho. Se você não é inscrito, que você também faça a sua inscrição. Isso é muito importante. Compartilhe também com seus familiares, amigos, para que eles também tenham a oportunidade de ouvir uma porção da palavra de Deus. Convido você a meditar comigo no Salmo 25, versículo de 1 a 10. E vamos pensar no tema: será que tu és bom, Senhor? Será que Deus realmente é bom? É isso que nós vamos estar meditando aqui, refletindo juntos no Salmo 25, versículos de 1 a 10. Nos trazem então assim o Salmo, a palavra de Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. Nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Um salmo bastante interessante. E na versão fácil de ler, esse mesmo salmo traz da seguinte forma: Senhor, eu lhe entrego a minha alma. Ó meu Deus, confio no Senhor. Não deixe que me humilhem, nem que os meus inimigos se riam de mim. Quem crê no Senhor nunca será vencido, mas os traidores serão vencidos e humilhados. Senhor, mostre-me os seus caminhos, ensine-me o que devo fazer. Guie-me e ensine-me a sua verdade, porque o Senhor é o meu Salvador, e no Senhor ponho sempre a minha esperança. Lembre-se, ó Senhor, de ser bom comigo e ter compaixão, como sempre teve. Esqueça, ó Senhor, os pecados que cometi na minha juventude, quando era rebelde. Mostre-me a sua bondade, lembre-se de mim com amor. O Senhor é bom e justo, ensina o caminho verdadeiro aos pecadores. Ele guia os humildes pelo bom caminho e ensina-lhes a viver à sua maneira. O Senhor mostra sempre o seu amor e a sua lealdade àqueles que seguem os mandamentos da sua aliança. É interessante quando lemos estes salmos e pensamos na forma com que as pessoas também agem e reagem. E a pergunta é: será que tu és bom, Senhor, ou será que Deus realmente é bom? Para muitas pessoas, ou se não para a maioria delas, Deus não é bom. Para algumas pessoas, Deus é ruim, Deus é cruel, Deus é vingativo. Para elas, Deus não está nem aí com aquilo que está acontecendo no mundo. Para essas pessoas, Deus não está nem aí com o que está acontecendo. Elas dizem, né? Nem com o que está acontecendo com a minha vida. Deus não está se importando. Deus não está preocupado. Nem com o que está acontecendo em minha vida. Assim são algumas pessoas.
Agora outros dizem que procuram a Deus e toda vez que procuram a Deus, as coisas ficam piores. Este é o grande detalhe. Só procuram Deus quando precisam e querem que Deus dê solução. Então elas dizem, olha, toda vez que eu procuro Deus, as coisas parecem que ficam piores. Será que você não está enquadrado também dentro desse grupo de pessoas? Só busca a Deus quando as coisas estão difíceis? Ainda existem aquelas pessoas que dizem que Deus é ou será bom se fizer o que ela quer. Ou se Deus der aquilo que ela precisa naquele exato momento, sem demora, se possível sem demora. Tem que ser algo rápido, estilo fast food. Você chega lá e rapidinho está saindo o seu alimento. Assim tem que ser Deus para algumas pessoas. E a minha pergunta então para você é: será que Deus realmente é bom mesmo? E o Salmo começa nos mostrando. No verso 2, ó meu Deus, confio no Senhor. O salmista começa dizendo aqui que ele confia em Deus. Agora, como pode alguém confiar em Deus, um Deus que não é bom? É um Deus que é tão ruim assim. É um Deus que não está nem aí com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Um Deus que não está preocupado com a sua vida, com o que está acontecendo nela, com você ou com sua família. Como pode então o salmista buscar esse Deus? Um Deus ruim, perverso? Um Deus vingativo? Mas o verso 3 desse mesmo Salmo 25 diz: quem crê no Senhor nunca será vencido, mas os traidores serão vencidos e humilhados. E quando nós vemos então e pensamos nessa pergunta, será que Deus realmente é bom mesmo? Nós aprendemos que realmente Deus é bom. Sim, o Senhor é bom. Mas, aqui há um porém. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, é por causa de nós mesmos. Por nossa própria causa, ou seja, por causa do próprio ser humano. Que acha que Deus tem que agir no momento que ela quer, da maneira como ela quer, daquilo que ela julga precisar. Ela julga, não é Deus quem vai observar. Ela acha que aquilo que ela precisa tem que ser resolvido de forma imediata. Não dá para esperar, não pode demorar. Mas ela mesma não está disposta a buscar a Deus. É onde, como eu disse aqui, algumas pessoas dizem que Deus só é bom se fizer o que ela quiser. Lamentações, no seu capítulo 3, versos 31 a 33, diz: pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor. Pois Deus não tem prazer em afligir as pessoas, nem lhes causar tristeza. Mas como eu disse, o grande problema aqui é o ser humano. Um ser humano que só acha que deve buscar a Deus somente quando ele precisa. Como eu disse agora há pouco, há pessoas que dizem, olha, eu procuro Deus. E toda vez que eu procuro, as coisas ficam piores. Ou seja, só procura Deus quando precisa? Muitas pessoas estão vivendo assim, achando que Deus está ali e que só deve ser procurado quando elas estão precisando, quando elas estão em dificuldades. Aí sim, Deus é aquele que vai agir, vai trabalhar, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Realmente, Deus é bom e é maravilhoso. Como traz o texto aqui para aqueles que o buscam. Ainda em Lamentações, capítulo 3, versos 38 a 40, ele diz: acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Aqui é um convite, é uma chamada de atenção, é o buscar, é o colocar realmente o ser humano aonde ele precisa estar, fazendo com que ele reconheça que ele é pecador e que tudo quanto está acontecendo em sua vida é resultado do que ele tem feito, não de Deus. Porque Deus é
é perfeito, é maravilhoso. O grande problema é o ser humano. Ser humano esse que acha que só deve buscar a Deus quando precisa. E quando busca a Deus que as coisas não acontecem da sua maneira, ele diz que Deus é ruim, Deus é cruel, que Deus é vingativo, que Deus não está nem aí com a sua vida, com a sua situação. E não é verdade. O problema é você buscar a Deus de todo o seu coração. Porque Deus, o Senhor, é bom. Sim, o Senhor é bom mesmo. E a cada momento, a cada instante, nós somos desafiados a buscar esse Deus. Todos os dias, em todo momento. Nós somos desafiados a buscar esse Deus. E o próprio salmista aqui, ele mostra, no verso 8, o Senhor é bom e justo, ensina o caminho verdadeiro aos pecadores. Me diz uma coisa, qual a pessoa que te ensina um caminho verdadeiro? Que leva você a trilhar pelo caminho verdadeiro? Sem pedir nada em troca para você. Pense. Mas Deus é aquele que, quando buscamos de todo o coração, está pronto a nos conduzir, a nos orientar, a nos ajudar em todo o tempo. Como traz o verso 3, quem crê no Senhor nunca será vencido. Então é necessário buscar este Deus. É necessário confiar nesse Deus. E nós somos desafiados todos os dias a buscarmos a esse Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz, portanto, abandonem tudo que é mal. Ele está dizendo isso para quem? Para o ser humano. Para mim, para você. É Pedro procurando mostrar aqui, orientando. Portanto, abandone tudo que é mal. Abandone toda mentira, todo fingimento, toda inveja e toda crítica injusta. Você pode dizer, pastor, eu não sou assim. E a minha pergunta, será? Você é uma pessoa realmente boa? A Bíblia fala, quando perguntaram para Jesus o que é bom, ele falou, olha, bom só existe um. Não é? Por que me chamas bom? Bom só existe um. E esse um é Deus. O próprio Senhor Jesus dizendo, bom é Deus. O ser humano é mau, é ruim, é vingativo. O ser humano sim, mas Deus não. Salmos 34, verso 8 diz, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Deus é maravilhoso. Como eu disse, o grande problema é o ser humano. Na sua forma de ser, na sua forma de crer, de buscar, de confiar, de entregar. O ser humano é aquele que está estendendo uma mão para entregar, mas a outra está pronta a recolher. Não é assim que funciona. Com Deus é necessário uma entrega plena, completa. É confiar realmente de todo o coração. Porque Deus é muito bom. Naum, no seu capítulo 1, versículo 7, ele diz, o Senhor é bom e refúgio em tempos difíceis e protetor dos que procuram pela sua ajuda. Mas não somente quando as coisas estão difíceis. É necessário buscar ao Senhor em todo o tempo, em todo momento, todos os dias. Não somente quando as coisas estão difíceis, quando as coisas apertam. Você deve buscar o Senhor em todo o tempo. E ainda aprendemos mais, que sim, o Senhor é bom, Deus é bom, bom mesmo. Salmo 54, verso 7, a parte A diz, Deus me ajudou a vencer todas as minhas angústias. Louvado e glorificado seja esse Deus maravilhoso. E quando você busca a Ele de todo o coração, Ele está pronto a te ajudar. Ele está pronto a te socorrer. Mas você precisa buscar a Ele.
Para Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, ou seja, o próprio Deus dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não tem outra forma. A solução para a minha vida, para a sua vida, é o próprio Deus. Um Deus que realmente é bom. E a pergunta que muitos fazem é, será que Deus é bom mesmo? Eu digo para você, Deus é maravilhoso. Deus realmente é muito bom. Ainda em Lamentações, capítulo 3, verso 25, ele diz, o Senhor é bom para todos os que confiam nele. Talvez seja esse o seu problema. Você precisa confiar realmente em Deus. Provar, ver como ele é maravilhoso. Ainda em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz, uma vez que vocês já experimentaram a bondade do Senhor, aproxime-se do Senhor Jesus. Ele é a pedra viva que foi rejeitada pelas pessoas do mundo. Mas para Deus, ela, ou seja, a pedra, Cristo, é preciosa e foi o próprio Deus que a escolheu. Por quê? Porque Cristo é o único caminho para que eu e você entremos à presença do Senhor e ali podemos viver para todo sempre. Cristo é o único caminho, não há outro. Veja que Deus é este, não é? Que muitos julgam sendo um Deus ruim, um Deus vingativo, um Deus que não está nem aí com o ser humano, com o que está acontecendo no mundo. E o grande problema não é Deus, somos nós, seres humanos, que precisamos aprender a viver e a depender de Deus. Um Deus que enviou a Cristo para viver aqui entre nós, para morrer em nosso favor, entregar a sua vida lá na cruz do Calvário em nosso favor. Se Deus fosse tão ruim assim, nós já estaríamos todos perdidos. Portanto, o meu desafio para você é que você experimente e veja que Deus é bom, que o Senhor é bom. Que você possa dizer como salmista, lá no Salmo 100, versículo 5, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Louvado seja esse Deus. Como nos traz primeiro Crônicas, capítulo 16, verso 34. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Não é por algum momento. Não é somente no momento em que você o procura, mas Ele é Deus maravilhoso que demonstra o seu amor em todo o tempo. Sem fazer acepção de pessoas. Ele está ali pronto a socorrer, a atender, a ajudar a todo aquele que o buscar de todo o coração. Ele não é como eu e você. Né? Eu e você, às vezes, nós selecionamos as pessoas. Nós fazemos separação daquelas pessoas que nós vamos estar fazendo, ajudando, quem sabe. Deus não é assim. Deus é um Deus realmente de amor, como traz Crônicas aqui. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em Marcos capítulo 10, 18 diz, por que você me chamas de bom? Ou seja, é alguém perguntando para Jesus, Jesus, o que é bom? Né? Jesus fala, espera um pouquinho, por que você me chama bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Então, se a sua pergunta, se a sua dúvida era, será que Deus realmente é bom? Será que tu és bom, Senhor? A resposta está aqui, o próprio Senhor Jesus dizendo, porque me chamas bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Não existe outro. E é esse Deus que eu apresento a você. É esse Deus que eu compartilho da palavra dele com você. Para que você busque esse Deus. Para que você experimente. E você saiba, né? Como traz aqui o verso 10. Então do Salmos 25. Ele diz, o Senhor mostra sempre o seu amor e a sua lealdade àqueles que seguem os mandamentos da sua aliança. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Agora, o que você precisa é observar a palavra dele, o
a orientação dele, o cuidado dele para você. E buscá-lo não somente quando você está em dificuldades, mas você deve buscá-lo em todo o tempo, em todo momento da sua vida. Ele sempre estará pronto a te ajudar, a te socorrer, se você o buscar de todo o coração, porque ele é bom. Deus verdadeiramente é bom. Busque-o de todo o seu coração. Eu quero orar com você. Deus, como é bom saber que a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Como é bom saber que as suas misericórdias realmente são a causa de nós não sermos consumidos. Como é bom saber que o seu amor nos foi mostrado e nos é presenteado por meio de Cristo Jesus. Obrigado a Deus porque nós, como seres humanos, falhos, pecadores, egoístas, maus, como somos, o Senhor nos ama a ponto de nos oferecer e nos dar a alegria da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essa mesma compreensão possa estar sendo vista, vivida, aplicada na vida daquele que está ouvindo neste momento, compartilhando deste momento uma porção da palavra do Senhor. Que ele reconheça que realmente o Senhor é bom. E o Senhor é verdadeiramente bom. Mas é necessário que essa pessoa busque ao Senhor de todo o coração. Que ele busque ao Senhor não nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, mas que ele possa buscar ao Senhor em todo o tempo. E nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, o Senhor estará ali para socorrê-lo em todo o tempo. Mas que ele não faça isso como uma forma de troca, de negociata com o Senhor. Mas que ele possa fazer isso reconhecendo em ti o único e verdadeiro Deus, que venha dar a ele a verdadeira alegria. Não aqui, mas a certeza da alegria eterna na tua presença. Obrigado, Deus, porque tu és verdadeiramente bom. Eu posso dizer isso porque isso tem sido demonstrado em minha vida. Obrigado, Deus. Que assim possa ser na vida daquele que neste momento compartilha deste momento, desse espaço, desse tempo, ouvindo uma mensagem da tua palavra. Que a tua mão possa ser sobre essa vida, sobre esse coração, sobre a vida dessa família. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. E que você experimente realmente, e você possa responder para você mesmo, que realmente Deus é bom. Que Deus te abençoe. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te dê uma semana abençoada com a presença dele em sua vida, em nome de Jesus. Amém.